Pronto, tá gravando. Então, a gente fez toda uma introdução, né, sobre a mineralogia, as aplicações dos minerais, como a mineralogia evoluiu, né, a necessidade de se aplicar esse bem mineral, esse recurso mineral, junto à sociedade, né, no desenvolvimento histórico, se desenvolve, então, a aplicação dos minerais, né, então, a gente comentou sobre isso tudo. Começamos a ver, né, a definição de mineral, o que é um mineral de fato, né, dentro das variações que podem existir na natureza desse mineral, quando a gente pensa em ambientes, né, geológicos para sua formação. Começamos a falar sobre as propriedades físicas e grupos minerais também. Foi isso, só me recorda aí se eu estou errada, porque eu anotei aqui só para ter certeza. E aí, na aula passada, passada assim, né, a última que a gente se encontrou, a gente começou a ver um pouco sobre o ciclo das rochas, né, que seria o próximo passo aí, depois de conhecer melhor os minerais, e um pouco sobre mapas geológicos, né, para vocês irem se familiarizando com esse assunto. Coloquei no Ava também uns 3 videozinhos, se eu não me engano, 3 ou 2, sobre minerais, né? Aquele vídeo é bem interessante, que ele é um vídeo lá da Unicamp, da USP, se eu não me engano, que é uma abordagem, né, diferente de um outro professor falando um pouco sobre mineralogia. Achei bem interessante, já vi esse vídeo, né, já usei em outras turmas, então eu acho legal vocês virem também, para ter uma outra fonte aí também para vocês estudarem. É um vídeo, não é um vídeo cansativo, né? Dá para ver tranquilamente, então achei viável colocar lá para vocês. Espero que vocês consigam, né? Ou já tenham visto, né? Que é bem importante. Lembre-se que essas atividades, quando eu posto alguma coisa de vídeo, ela tem que ser vista até o final para computar que você assistiu, tá? O vídeo. E isso vale ponto, né? Não se esqueça, a participação dentro do Moodle conta, né, como nota, como uma avaliação para vocês também. Então, não pode deixar de acompanhar essas atividades, né, não só de entregar, né, as atividades, mas assistir também os conteúdos, ver as aulas, os PDFs. E também tem alguns PDFs já disponíveis lá para vocês estudarem, beleza? Alguma dúvida em relação ao que eu falei agora? Vocês estão conseguindo fazer? Como é que tá? Pessoal, é importante vocês deixarem tudo ok, por quê? A gente está num momento que é tudo muito. A gente não tem muita previsão das coisas, mas se tudo continuar da forma que está, né? Não sei se vocês têm acompanhado os mapas de risco em relação à Covid aqui no nosso estado e ao nosso município, tem havido uma melhora em relação ao que era 15 dias atrás, né? Nós já temos vários municípios dentro do nosso estado que já estão no amarelo, né? No risco moderado, alguns no risco baixo. Então, assim, vocês têm que deixar as atividades de vocês ok, porque quando a gente tiver, né? A previsão é de que assim que voltar para o risco moderado, a gente consiga voltar com as atividades práticas presenciais, igual a gente tinha planejado, né, há uns 2 meses atrás. Então, por isso que vocês não podem deixar nada muito acumulado, porque quando voltar a atividade presencial, qual é o tempo que vocês vão ter para fazer essas atividades aí que estão sendo postadas nesse ambiente, né, nesse momento que a gente está apenas estudando de forma virtual? Então, não pode deixar acumular por causa disso. Porque vai vir semana aí que vocês vão ter praticamente aula quase todos os dias lá no IFES, presencial, né? Por causa das práticas. Então, não pode deixar acumular, gente. O conselho que eu tô dando aí para vocês não se prejudicarem aí mais na frente, tá bem? Principalmente a minha matéria, né? Que é uma matéria grande. Então, não deixa acumular atividade, não só a minha, né? Mas de todo mundo. Porque assim que voltar, né? A gente conseguir ter o ok do Estado para voltar, a gente volta e
e tem que ter a aula, e aí, como é que vai ficar, né? Então, não deixem acumular as atividades, não, por favor. Eu tenho visto que, não, assim, dentre os alunos, alguns ainda nem mexeram no AVA, tá bom? Eu consigo ter esse controle, como você sabe. Então, por favor, vamos começar pelo menos a. Porque não tem muito exercício, é basicamente estudar os conteúdos que eu postei, os vídeos, né? Os slides, e não tem exercício ainda, tá? Então, não vamos perder esse foco aí, não, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Pessoal, vocês têm que participar mais da aula também, tipo, tira dúvida, ou se estudou alguma coisa e não está sabendo, porque, né, eu sei que é difícil, nem todo mundo consegue, às vezes, abrir o microfone, mas pensa só, a aula é para esse encontro que a gente tem, síncrono, é para a gente conversar, né? Não pode só eu ficar falando também. É como se a gente estivesse realmente numa sala de aula. Preciso que vocês falem, tirem dúvida ou comentem alguma coisa, não sei, né? A gente precisa dessa interação com vocês também, né? Da parte de vocês comigo. Professora, eu vi os 2 vídeos que você botou lá no AVA daquele professor e eu ainda tô com dúvida em relação à rocha e aquele mineral cristalino, né? Que ele falou que ele possui forma, né? Que é uma das principais características, que é o arranjo atômico bem ordenado. Eu quero saber por que que a rocha ela não Não possui, tem forma? ela não tem forma, se ela também é um mineral. Sim, vamos entender isso, ó. Toda rocha vai ser constituída por minerais, ok? Só que o que acontece? Qual a diferença, então, de um mineral que é uma gema, um mineral bem formado, com faces, perfeito, né, na natureza, e uma rocha? Se a gente precisa entender uma coisa. Quando, dentro da câmara magmática, né, tá lá o magma se cristalizando, formando os minerais, a gente tem uma ordem para esses minerais se formarem, né? Que é a série de Bowen, que a gente vai ver isso lá quando a gente estiver falando de rochas ígneas, tá bom, Mayara? Mas essa série, ela respeita uma ordem de cristalização. Primeiro eu vou cristalizar os minerais que têm características, uma composição química com elementos mais pesados, mais máficos, os que vão ter cromo, ferro, zinco. Então, por exemplo, quem vai se formar primeiro? São os anfibólios, os piroxênios, biotita, minerais mais escuros. Então, assim, quem se forma primeiro dentro de uma câmara magmática é como se tivesse mais espaço para se formar e crescer e ter faces e ficar mais perfeito, digamos assim. E quem vai ficando por último já não tem tanto espaço para se formar e ficar perfeito. Por isso que o mineral que menos tem forma numa rocha é o quartzo. Se vocês já viram um granito, pararam para observar um granito, na casa de vocês deve ter um granito, com certeza. Olhem para a rocha, né, para a bancada aí. Vocês vão ver que o feldspato, né, ele tem lá a sua forma, a biotita. Agora, o quartzo, na maioria das vezes, ele está sem forma, porque não sobrou espaço para ele se formar bonitinho, para ele desenvolver suas faces. Então, por isso que em rochas, normalmente, a gente tem essa característica de não ver muito bem a forma que o mineral se cristalizaria perfeitamente se ele tivesse as condições para se formar perfeitamente. Quais condições são essas? Espaço dentro do ambiente que ele está se formando e tempo e disponibilidade, né, química do elemento para formar o mineral. Quando a gente tem gemas, né, por exemplo, quando a gente tem a formação de esmeraldas, rubis, até do próprio diamante, né, ou de grandes quartzos, né, em meio a uma rocha, a gente está trabalhando com rochas que tem ou apenas esse mineral, né, ou veios, né, nesse veio que a gente chama, né, são rochas que têm apenas assim, quartzo e esmeralda, quartzo e biotita,
quartzo e ouro, por exemplo. Então, eles vão desenvolver características estrutural, né, arranjos químicos perfeitos, né? Por isso que eles vão ter forma, eles vão ter espaço, eles vão ter tempo, condições químicas para ficar, né, mais bem formado, digamos assim. Então, a forma do mineral, quando está na rocha, a rocha é assim, um agregado mineral um agregado com vários minerais, né? Não só um, né? A gente perde essa característica desse mineral de ser gema e passa a ter ele, né, sem forma, digamos assim, com uma forma menos perfeita do que ele seria se ele fosse cristalizado nas condições perfeitas. Não sei se você conseguiu entender isso, Mayara. Eu entendi sim, professor. Obrigada. Então é isso que essas que seriam as condições, né? Por exemplo, porque pensa na seguinte comparação, né? Vamos pensar assim: eu tenho uma panela de pressão cheia de água. A água é o magma e vamos supor os grãos de macarrão são os minerais que estão se formando. Então, à medida que eu vou, sei lá, se eu adiciono mais macarrão ali, essa água vai secando. E vai cada vez mais ficando comprimido, né? O espaço vai diminuindo. E esses macarrões, eles podem começar a perder a forma perfeita deles, que era estar, sei lá, penne, né? Se fosse macarrão penne, compridinho. Ele vai ficando amassado. Então, ele vai perdendo a forma porque não tem espaço para ele crescer, por exemplo. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho uma câmara magmática, né? Que seria a nossa panela de pressão, o macarrão, que seria os minerais que estão se formando, e o líquido aí, que é a água, que seria o magma. Então, sem esse espaço, que cada vez vai ficando menor, porque eu vou formando mais minerais, vai diminuindo o espaço, certo? E ao mesmo tempo eu vou também diminuindo a quantidade de magma no ambiente. Então eu vou, né, tirando do mineral que está se cristalizando esse espaço que ele teria para ficar perfeito, uma gema, tá bem? O professor, então, apesar da rocha, ela não tem um formato muito Perfeito, perfeito. dos minerais. Se você pegar uma amostra química dela, o arranjo químico, ele vai ainda ser Vai ordenado, estar certo? perfeito. Isso, vai estar ordenado. A gente não vê esse arranjo ordenado, mas lá intrinsecamente, lá dentro da química, quimicamente falando, da estrutura molecular do mineral, ele está perfeito, tá? Ele não vai estar perfeito se ele ficar amorfo, né? Que tem um resfriamento tão rápido que o arranjo atômico dele não se desenvolve. Isso aí é outra coisa. Agora, ele não está com a forma perfeita, não quer dizer que ele não tem arranjo cristalino perfeito, né? Lá nas suas moléculas. Entendi, professor. Entendeu? É diferente. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, ó, a gente tem uma rocha que se chama pegmatito. Um pegmatito é como se fosse uma rocha rica em quartzo e feldspato e alguns outros. Só um momento. Então, um pegmatito é uma rocha rica em quartzo, pode ter feldspatos também, plagioclásio, e rica em gemas, né? Quem são essas gemas? Pedras preciosas, tipo esmeralda, rubi, berilo, pode ter ouro, enfim. É uma rocha que, assim, como se fosse esses granitos translúcidos, não sei se vocês já viram aí no mercado, essas rochas translúcidas. Elas, na maioria das vezes, são blocos de pegmatito, tá? Dessa rocha que eu tô falando. Por que, então, que se desenvolve tão bem um berilo, uma esmeralda, o ouro, exemplo que eu tô dando, tá? Dentro dessa rocha pegmatito? Porque o primeiro, vamos supor, eu tenho um magma rico em sílica e em outros elementos que vão formar essas gemas que eu falei. A sílica, pela ordem de cristalização, a temperatura, né? Quando começa a baixar para formar os primeiros minerais, ela é o último mineral, o quartzo, no caso, que vai se formar. Então, por isso que a esmeralda vai ficar bem formada, o berilo, o ouro, a mica, enfim, os minerais
que estiverem antes vão ficar bem formados. Por quê? Porque eles se formam primeiro, tem espaço, disponibilidade de elementos químicos, e por último vai ficando a sílica. E essa sílica que sobra forma o quartzo. O quartzo não vai ter forma. Então, todo mundo vai ter forma, vai ficar bonitinho, porque teve espaço, condições químicas apropriadas, mas o quartzo não vai ter, porque ele foi o último a se formar e não sobrou espaço para ele ficar, ter a forma que seria característica dele, né? Que é um hexágono, um prisma hexagonal. Então, por isso que o quartzo, na maioria das vezes, não tem forma. E os outros minerais vão ter forma. É o mesmo pensamento de um granito, né? Ele é o último mineral a se formar. Por isso que as gemas têm forma, elas são bem formadas, né? São bonitas, porque elas se formam nesses ambientes de pegmatito, né? Que a maioria das gemas se formam nesse ambiente de pegmatitos. E aí vão ter forma por causa disso. Entendeu, Mayara? Pessoal. Entendi. Ô, professora, lá na aula também ele mostrou uma foto de uma mina subterrânea que tinham cerca de cristais de 11 metros de comprimento. Então, tipo, tem muitos, tinha muito espaço vago, né? Tanto que as pessoas, elas conseguem entrar lá tempo dentro. para crescer, espaço, tempo para ele crescer e disponibilidade química. Três fatores aí para ter grandes cristais, né? Mas isso aí é fato, quer ver? Joga aqui no Google cristais enormes de quartzo. Existe, porque são ambientes, né? Pensa assim, é uma câmara magmática muito grande, né? Gente, tem câmara. Você pensa só, em que a gente às vezes pensa, vê as imagens, os desenhos dos livros, acho que são coisas pequenas, mas vamos supor, vamos pensar lá em Pedra Azul, por exemplo, aquele grande corpo lá, granítico, metamórfico, que é aquela rocha. Aquilo lá era uma câmara magmática, olha o tamanho daquilo. E era maior ainda, né? Que hoje em dia já sofreu ação intempérica. Então, assim, são grandes câmaras magmáticas, com quilômetros e quilômetros de comprimento. Então, formar um mineral de 11 metros não é nada. Tá entendendo o que eu quero dizer? Depende muito do tamanho da câmara magmática. Se eu tiver numa câmara magmática quilométrica, né, pensando em extensão, eu posso ter minerais muito, muito grandes, né? Por isso que a gente sempre tem que pensar em escala, né? Podemos ter jazidas enormes de uma mesma rocha ou menores, então isso aí depende muito da particularidade de cada lugar, tá? Mas pode ter sim, enormes, muito grandes. Isso aí é normal. Por exemplo, lá em Ametista do Sul, que é uma cidade lá do Rio Grande do Sul, acho que eu mostrei para vocês os cristais, os geodos de quartzo rosa. Acho que eu mostrei na primeira aula, se não me engano. Se não for para vocês, foi para outra turma. Vocês lembram disso? E eu não lembro não, professora. Deixa eu colocar aqui. É a Ametista do Sul. Eu tô falando, isso aqui é um quartzo, tá? Um quartzo que a gente chama de ametista, o quartzo lilás, ok? Normalmente a ametista a gente encontra dentro de geodos, né? Que é essa estrutura aqui. Não sei se vocês já viram geodo, já viram isso aqui? Pessoal, Já sim, professora. deixa eu abrir meu caderno aqui rapidinho. Então, o geodo é a forma aí que a gente encontra a ametista. Só um minuto aqui. É porque eu tenho duas turmas de mineralogia e fotografia, às vezes eu me confundo em qual que eu falei.
Beleza, não mostrei não. Então, esse geodo, deixa eu abrir aqui. Mina de ametista. Eu acho que não foi para vocês que eu mostrei mesmo, não. Isso aqui, pessoal, é uma mina subterrânea, estão vendo? Para ver aqui, tem o pilar aqui, né? O teto da mina aqui, né? São os túneis, né? Os Professora, pilares que a sustentam imagem não carregou ainda não. Ah, agora foi. Eu vou tentar abrir aqui maiorzinho. Deixa eu pegar a imagem aqui. Se a minha apresentação começar a falhar, agarrar, vocês me falam, tá? É porque lá agora eles usam para pontos turísticos, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui era uma mina, né? Hoje em dia não funciona mais, né? Como mina, mas sim como ponto turístico. Mas ó, eu tenho o pilar, né? O teto da mina, os corredores e tal. Então, nesse tipo de mineração, eles exploravam geodos de ametista, né? É como se essa rocha aqui, dentro dela, existissem, como é que eu posso dizer? Concentrações de ametista na forma de geodo, tá? Que é essa forma aqui, ó. É como se fosse, ó, pensando, quando a gente olha essa imagem aqui, isso aqui já forma, tá vendo, ametista, e dentro, olha só, dentro do geodo tem as ametistas. É uma estrutura, né, que a gente chama de geodo, e dentro dela tem os cristais de ametista. Vou tentar abrir essa. É bem interessante, tá vendo? Não é de mentira, não, isso aqui é verdade, tá vendo? Tem toda uma estrutura, né, de sílica em volta e dentro está desenvolvendo os cristais de ametista, né? Isso aqui, existe uma condição bem específica para a gente ter esses geodos, né? Que tem que ter muito gases dentro desse magmatismo, né? E a partir de formação de bolhas de gás dentro do magma, a gente começa a cristalizar dentro dessas bolhas de gás as ametistas, né? Então, elas ficam bem formadas, porque vai ter espaço, vai ter as condições, né, que a gente estava tratando anteriormente, para ficar bem formado o mineral. Ô, Então, professora, só mostrar. a bolha de Pode falar? gás presente no magma, ela é rica em minerais? Ela pode se... Não em Ah, minerais, em elementos químicos que vão tá. formar os minerais. Ó, o magma, ele vai ser constituído, né? Ele pode ser constituído pela parte líquida, né? Que ainda é o magma com os elementos. Ele pode ter fragmentos de outras rochas ainda dentro dele, que não sofreu a fusão total, e também o terceiro elemento, que são os gases, né? Por exemplo, pensa na água. A água, se eu pegar meu copo d'água aqui e olhar ele aqui, eu vou ver umas bolinhas, né? Que são gases. Gases que estão presentes na água também. Então, é normal, dentro de líquidos, a gente ter gases, né? CO2, né? Próprio oxigênio, enfim, vários gases aí, metano, que pode estar envolvido dentro desse magma. E dentro dessas bolhas de gases, eu posso ter elementos químicos que vão fazer ligações e cristalizar minerais, tá bem? Pensa assim, tudo está se formando ao mesmo tempo, tá? Em toda essa bolha aí que a gente está falando, de gás, está formando os minerais em volta. Por isso que aqui ele fica no meio da rocha, né? Tem a rocha se formando em volta, outros minerais, e aqui dentro a ametista se formando, porque tem a disponibilidade química de elementos, né? E convém a formação da ametista para se formar. Então tá tudo se formando ao mesmo tempo, não é só a bolha que está avulsa, não. Tá tudo se formando ao mesmo tempo dentro da câmara magmática, tá? São processos relacionados. Lembrem-se sempre que dentro da geologia, da mineração, nada como eu já falei para vocês,
até mesmo dentro do processo de formação de rocha, tudo está relacionado. Uma rocha não está se formando separada da outra, nem os minerais, está tudo dentro de um mesmo ambiente geológico sendo formado, tá? Então, é dentro desse contexto aí que essa bolha aí que eu estou falando, ela não está lá perdida, avulsa na história, não. Entendeu? Entendi. É bem, se vocês quiserem, eu mando depois essa reportagem para vocês, bem legalzinho lá, bem bonito. Hoje em dia, né, lá é uma cidade bem turística, tá? Ó, então, vê aqui, ó, como é que fica bem informado. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é como se eles pegassem essa bolha, rocha, né? E aí ela espelhasse, tá vendo? Aí dentro tá a formação dos cristais de ametista, né? E fora tá a rocha. É basicamente sílica, tá? Não tem outro mineral aqui, não. É porque fica preto que eles pintaram. Mas se tivesse na cor natural, né? Ia ficar meio branco, meio da cor aqui de dentro, tá? Então eu acho que esse aqui, ó, não tá. Ó, olha só, esse aqui, deixa eu só carregar aqui, tá antes deles abrirem nessa estrutura que é o geodo. Vou carregar aqui. Estão vendo? Ainda tá inteiro. Eles estão tirando aqui dessa rocha, né? Essa estrutura que é o geodo, e antes deles abrirem, estão batendo aqui para abrir. Então, é essa estrutura aí que a gente está falando. Ok? É bem bonito lá. Nunca fui não, mas pelas fotos parece bem legal. Cidade toda vive. A gente pensa a aplicação diretamente da mineração, né? A cidade toda vive em função da exploração, né? Hoje em dia ainda acontece, mas um pouco menos, mas da parte turística também, que foi gerado, né? Toda uma estrutura turística por conta disso, né? Porque depois que terminou, igual aqui que a gente está vendo nas imagens, a exploração dessas minas, né, elas serviram para fins também turísticos, né? É bem interessante o resultado que eles conseguiram também desenvolver depois, né, que a gente teve esse minério, essa gema sendo exaurida também para a exploração de algumas minas. É bem interessante. Enfim. Mas a gente está falando disso por causa da sua pergunta, né? Você tem mais alguma dúvida? Que você viu lá? Alguém tem? Que viu no vídeo? Alguma coisa? Não, né? Pelo visto. Só queria anotar uns pontos aqui para a gente discutir um pouco mais na aula de hoje, que são os grupos minerais, né? Eu passei bem batido, né? Alguns, queria mostrar um pouco melhor algumas características de alguns grupos para a gente memorizar, e eu vou passar uma atividade em relação a minerais, né? De forma geral. Depois eu falo para vocês, depois que eu terminar aqui de falar sobre grupos minerais. Bem, vamos falar especificamente de alguns grupos que a gente não viu. Vocês estão vendo aí? Então, Professora, tá meio preto aí a tela. Ah, voltou a sua. peraí, eu vou fechar aqui para ficar leve. Vou colocar na apresentação. Não está aparecendo? Maiara, não está aparecendo? Tá aparecendo só a sua tela que tá apresentando, mas Ah, eu já sei o que é. É porque eu compartilhei só aquela guia. Agora vai. Foi agora?
Foi? Ainda não, Ainda professora. não, professora. Uai. Às vezes dá isso. Tela inteira. E aí? Agora foi? Foi? Então tá. Falar um pouquinho dos grupos minerais, né? Vamos falar um pouquinho, então, do primeiro grupo aí, que são os elementos nativos, né? Os elementos nativos nada mais são do que um grupo, né, que vai ser formado, um grupo de minerais que vai ser formado por minerais que vão conter apenas um elemento. Por isso que eles são chamados de elementos nativos, tá bom? Por exemplo, o ouro. O mineral ouro, ele é formado apenas por um elemento químico que é o ouro, o AU lá da tabela periódica. O cobre, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter alguns minerais, o carbono, o enxofre, por exemplo, carbono, a gente vai ter a formação, carbono não, desculpa, não vai formar o diamante, mas ele não. Então, assim, a gente vai ter esse grupo separado de outros. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Antimônio, que são todos metais, a maioria, tá? Antimônio é esse mineral que ele até parece um pouco com chumbo, mas ele tem um brilho vítreo um pouco diferente. Pessoal, esses minerais metálicos desse grupo dos elementos nativos, eles são fáceis, às vezes, de serem diferenciados, até porque eles são minerais mais difíceis da gente se encontrar, né? A gente não vê no nosso dia a dia um antimônio, um chumbo, um arsênio, tá? Vou estou mostrando essas imagens. Mas mesmo para vocês entenderem que existe também esse grupo, né? Principalmente eles têm algumas aplicações de metais, né? Dentro do nosso cotidiano. Não é muita a nossa praia aqui no Espírito Santo, exemplo, né? Se a gente pensar na geologia do Espírito Santo, a gente não vai ver isso por aqui, né? Só vai ver em alguns estados onde a gente tem essas condições geológicas, né? Essa geologia voltada para minerais metálicos, para minérios metálicos. Então, estou mostrando mais alguns exemplos para vocês, né, que isso pode acontecer, mas não é muito o que acontece aqui no nosso estado. Então, a gente tem várias representações. Chumbo, né, esse chumbo aqui, ele pode acontecer na forma como chumbo mesmo, tá? O mineral chumbo, elemento nativo, ou como a galena, que é um óxido de chumbo. A gente até tem uma amostra de galena lá no laboratório. Ainda vou conseguir mostrar para vocês no retorno, tá? Chumbo também. Isso aqui não é chumbo, não. Isso aqui é cobre, tá errado, tá? Chumbo não é dourado, senão. Esse nome aqui tá errado, é o cobre. Cobre nativo, isso aqui. Diamante bruto, ó, eu falei que não era, mas era, tá, gente? Desculpa, que o diamante é composto apenas por carbono. Enxofre, né? O enxofre é uma gema bem bonitinha. Prata, solidificada, né? Cristalizada. O nosso enxofre que a gente tem no laboratório, ele já está bem temperizado, então ele não está tão vítreo assim, ele já está mais, tipo, soltando uma areinha já, tá bem temperizado. Mas a gente tem também enxofre no laboratório. Agora vocês olhem aqui, esse diamante aqui, se a gente for olhar, ô Mayara, sobre o que você falou, né? Ele não está bem formado, ele não tem aquelas faces bonitas, né? Igual a gente vê nas imagens. Mas isso não quer dizer que não seja um diamante, porque a estrutura interna, a química dele não seja bem formada. O que está refletindo a forma dele não tão perfeita é alguma condição ou, né, de intemperismo, né, que ele foi erodido, pode ter a ver também com esse ciclo alimentar que foi alterando ele, ou condição, né, do espaço, né, na cristalização que a gente estava tratando. Beleza? Ô, Já esse professora? enxofre aqui, ó,
ele já é bem formado, a gente consegue ver as faces dele, né? Consegue ver que ele é tipo uns quadradinhos grudados, né? Ele é meio cúbico, pode falar. E em relação a quando o mineral ele é bem formado, quer dizer que ele de forma quer dizer que ele vai ter clivagem? Tipo, todos eles? Ou não? Não, não Não. tem a ver se bem formado com ter clivagem, não. Isso é uma característica de cada mineral, tá? De acordo com a estrutura química dele. Cada mineral pode ou não apresentar clivagem de acordo com as suas características químicas, tá? Não tem a ver com ambientes, se foi formado com pouco espaço, muito espaço, não, tá? É uma Entendi. condição, porque a clivagem é uma zona de fraqueza que vai se repetir ao longo do mineral. Essa zona de fraqueza, ela é formada a partir de ligações químicas, né? O encontro dessas ligações químicas seriam essas direções de clivagem. Então, é onde o mineral se parte. Então, é a zona de fraqueza do mineral. Mas nem todo mineral tem essas zonas de fraqueza que são a clivagem, tá? Ele pode se quebrar não nesses lugares, mas em outros. E isso tem a ver com a força da ligação. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre força de ligação? Que dependendo do tipo de ligação química, a gente vai ter uma maior força ou menor força. E essa maior força ou menor força tem a ver com o mineral se partir ou não. Vocês são confusos. Então, a dureza. Entendeu? Professora, eu não estou conseguindo relacionar a dureza. Ó, vamos lá. Dureza é uma coisa, fratura e clivagem é outra. Sim, Vamos lá. A dureza, existe uma escala para medir a dureza, certo? certo. A gente falou disso, eu me esqueci agora. Você falou no primeiro período, mas o cara, ele falou no vídeo, que é de uma... Mas aqui ainda não falei de escala de dureza, não? Professora, você disse só no primeiro período. Agora não. Tá, então vamos lá, deixa eu abrir a aula aqui. Tá até aberto aqui que eu ia. Ó, jurava que eu já tinha falado, mas tudo bem. A dureza é a resistência que a superfície lisa do mineral oferece ao ser riscado. Por exemplo, quando eu pego um quartzo e eu passo a minha unha nele, o comportamento do quartzo em relação à força que eu apliquei com a minha unha vai me dizer se ele tem dureza ou não em relação ao que eu passei nele. Então, por exemplo, o quartzo ele tem uma dureza mais elevada. Quando eu passo a minha unha nele, ele vai ter uma dureza maior do que a minha unha, certo? Agora, se eu pego um metal e passo no quartzo, provavelmente, dependendo do metal, né? Se tiver uma dureza maior que o quartzo, ele vai arranhar o quartzo. Então, a dureza do metal é maior que a do quartzo. Existe uma escala para isso, que é a escala que a gente chama de Mohs, que mostra essa evolução aí da dureza, tá bom? Normalmente, lá na descrição de minerais no laboratório, a gente vai indicar essa dureza a partir de um número. Ah, o quartzo tem dureza 7, sei lá, a gipsita tem dureza 2, porque a gente faz o teste lá na hora. A gente tem essa escala aqui, né? Por exemplo, eu não sei qual mineral que eu tô na minha mão. Então, eu quero descobrir a dureza dele. Eu estou fazendo as propriedades físicas. Por que a gente usa as propriedades físicas nos minerais? Para descobrir qual é o mineral. Porque, na maioria das vezes, né, quando a gente está no campo assim, fazendo um levantamento geológico, ou para uma pesquisa mineral, ou para descobrir uma jazida, e você está descrevendo uma rocha ou um mineral em campo, que você não sabe, você começa a usar
todas essas características que estão relacionadas às propriedades físicas para descobrir qual é o mineral. Então, uma dessas propriedades que a gente usa é fazer a dureza do mineral, para saber, né, qual é o nível aí de dureza dele. Então, a gente faz isso na prática também. Por isso que era uma coisa que eu nem ia abordar tanto agora, porque minha ideia era falar mais quando a gente estivesse lá no laboratório. Mas é isso aqui que a gente faria. A gente pegaria, né? A gente tem uma caixinha lá no laboratório, numerada de 1 a 10, e em cada buraquinho dentro da caixinha, que está numerado, a gente tem esses minerais aqui, né? No número 1 é o talco, no 2 a gipsita, no 3 a calcita, no 4 a fluorita, no 5 a apatita, e assim sucessivamente. Aí vamos supor, eu tô com um mineral na minha mão que eu não sei o que é, quero fazer dureza nele, fazer o teste da dureza, para, né, começar a descrever esse mineral. Ok, peguei o talco, né, lá no número 1, de dureza 1, o talco tem dureza 1, ok? E passei no meu mineral. Quando eu passei o talco no meu mineral, o talco desfarelou. O que que isso significa? Alguém pode me falar? Que a dureza do seu mineral é maior do que a do talco. Exatamente. O talco, ele sofreu um atrito em relação ao meu mineral. Então, ele tem uma dureza menor quando eu risquei ele no meu mineral. Então, essa que é a lógica aqui. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos supor, o quartzo e passar no meu mineral, e o quartzo riscar o meu mineral, então o meu mineral tem dureza menor que a do quartzo. Ou seja, a dureza dele é menor que 6. Estão entendendo isso? Sim. Então, é um teste que a gente faz no laboratório para descobrir a dureza do mineral, que pode ser uma propriedade física que vai nos ajudar aí a identificar o mineral. Que é isso que vocês vão fazer? Eu vou dar alguns minerais para vocês, né, ao longo das aulas, e vocês vão começar a saber descrever o mineral e saber qual que é o mineral. É meio que vocês vão decorando, né? Vocês vão entender, o quartzo em dureza 7, ele não é riscado por, sei lá, quase nenhum mineral lá dentro do nosso acervo, tá? Vocês vão olhar para o quartzo e vão saber que o quartzo é o quartzo. Mas até isso acontecer, vocês vão ter testado as propriedades físicas que são características do quartzo para você identificar ele. Então a gente vai fazer isso com alguns minerais. Isso quer descrever os minerais, tá bem, gente? Então, isso que é dureza. Agora, quando eu falo, vou subir aqui. Em clivagem, eu estou falando de outra coisa. Clivagem não é dureza, tá? A clivagem são planos de fragilidade que o mineral tem. Por exemplo, esse mineral aqui é a calcita. A calcita, ela parece que tem um monte de quadradinho grudado nela. É como se a gente olha a calcita, né, que ela é meio translúcida, a gente consegue ver vários risquinhos. Esses risquinhos são esses planos de fragilidade que o mineral tem. Se eu pegar um martelo e assim, né, claro que não vou espatifar, né? Aplicar uma força, não tão forte, né, senão vai virar pó. Nessa calcita, vai ficar isso aqui, ó, vai soltar vários quadradinhos. Então, por quê? Porque é como se dentro da calcita ela tivesse toda marcadinha já nessas superfícies para se quebrar. Isso é a clivagem da calcita. Essas superfícies de planos, né, de fragilidade que o mineral tem dentro dele, onde ele se quebra em direções perfeitas, digamos assim. Deu para entender? Sim, professora. Por exemplo, a biotita. A direção de clivagem da biotita é onde eu consigo. Vocês lembram da biotita, que é aquelas plaquinhas? Não.
Ó, isso aqui que é biotita, vocês lembram dela, não? Ai, professora, eu confesso que eu não tenho cabeça para decorar os minerais, não. Não, tudo bem. Às vezes é mais a Professora, Karine, né? Oi. ela, ela também tem outro nome chamado de mica, ou se não, macaxeta? Isso, mica. Vamos lá, é porque às vezes eu esqueço a turma, né? É porque a outra turma, eles já viram a parte de mineralogia, né? Então eu consigo falar algumas coisas mais para frente. Eles já estão em fotografia. As micas, elas são divididas em alguns tipos, né? Eu tenho a mica preta, tenho a mica amarela, eu tenho a mica verde, eu tenho a mica lilás, tenho a mica dourada, tenho a mica branca. Então, cada mica tem um nome. A biotita é a mica preta, tá? Essa que eu estou mostrando para vocês agora, ok? Ela, a biotita, é como se fosse nesse caderno aqui, né? Com várias camadinhas, né? Ela tem várias plaquinhas agrupadas. A direção de fraqueza da biotita é essa aqui, ó, onde eu consigo arrancar as placas, que tá aqui na horizontal, ó, a direção de fraqueza dela, que é a direção de clivagem da biotita, tá? Então, assim, cada mineral, não são todos os minerais, então, que vão apresentar clivagem, tá bom? Por exemplo, o quartzo, ele não tem clivagem. Ele não se quebra perfeitamente. Se eu pegar o mesmo martelo que eu bati lá na calcita e for bater no quartzo, ele vai se espatifar, mas com direções totalmente diferentes. Não vai ficar tudo quadradinho, bonitinho. Ele se quebra de qualquer forma. Então, alguns minerais não apresentam clivagem, mas sim o que a gente chama de fratura. Ele se fratura, tá? Então, não necessariamente todos os minerais vão apresentar clivagem. Alguns apenas se quebram porque foi aplicada uma força, mas se quebra de qualquer forma. Não tem necessariamente uma direção preferencial, igual lá no slide está falando que esses minerais têm. Tá? Deu para entender essa diferença, Mayara? São coisas diferentes. Fratura e clivagem são direções diferenciais ou não que o mineral vai ter ao se aplicar uma força. E a dureza, né, é a resistência que esse mineral vai ter quando a gente aplica a força. Agora, entendi, professor. Estão relacionados, mas são coisas diferentes, né? Tipo assim. O que vocês têm que entender é o seguinte: todas essas propriedades físicas que a gente fala, que vocês veem desde lá da geologia geral, que é clivagem, se tem clivagem ou fratura, dureza, cor, né, hábito, que é a forma, brilho. Por que é importante você saber isso? Porque é a partir dessas propriedades que você consegue identificar o mineral. Hoje eu, Thaís, sei que o quartzo é o quartzo, porque eu conheço todas as propriedades físicas que ele tem. Mas e vocês que não conhecem todos os minerais? Não que eu conheço todos os minerais, mas estou falando assim, os que eu trabalho. Como é que vocês identificam eles? Pelas propriedades físicas. Igual a biotita que eu estou mostrando aqui, que agora que vocês sabem que é biotita. Por que eu estou chamando ela de mica, né, de biotita? Porque eu sei as características físicas que apresenta. Por exemplo, a dureza dela é extremamente baixa. Se eu passar a minha linha, eu consigo riscar ela. Ela tem dureza 1, 2. Ela apresenta clivagem, né? Que ela vai se, eu consigo arrancar as folhas dela. Ela apresenta uma cor preta, coloração preta, um brilho vidro, porque é meio um vidro. Não tem. A forma dela é que a gente chama de hábito micáceo ou lamelar, né? Que é como se fosse lâminas. Então, todas essas características da biotita eu sei porque eu aprendi a descrever ela. Então, aqui eu estou fazendo o contrário, mas normalmente quando você conhece o mineral, você tem que saber as propriedades, porque de acordo com as propriedades que você identificou,
você vai conseguir, por fim, no último momento lá, classificar o mineral. Aqui eu já estou mostrando o mineral para vocês e estou pedindo para vocês imaginarem nessas propriedades e para vocês entenderem que todas essas propriedades físicas são referentes a essa biotita. Mas e se eu fizesse o contrário? Não falasse o nome do mineral e pedisse para vocês me falarem qual é esse mineral? É claro que existe um catálogo, né? A gente tem livros, né? É o livro que eu mandei para vocês lá de aquele PDF do livro de mineralogia e petrografia. Lá no final ele tem todos os minerais, né? Todos assim, os mais usados. E ele fala das propriedades de cada um para te ajudar a descrever um mineral, por exemplo, né? Que é esse um dos exercícios que eu vou fazer com vocês. Eu vou passar várias características de propriedades físicas e vou pedir para vocês tentarem chegar a um nome de mineral. Então, a gente vai fazer o contrário. Eu não vou falar o nome, mas sim as propriedades, para vocês tentarem identificar de qual mineral eu estou falando. Mas isso daí não é tão complexo, a gente tem livro que fala, tá lá, então vou procurar um mineral com tais características, ele é preto, tem hábito micáceo, brilho vítreo, vou lá no meu livro, vou para quem que pode ser. É do grupo dos silicatos, né? Tá lá dentro do grupo dos silicatos, quem pode ser, tá? Então, são dois caminhos. Ou eu tenho as propriedades, já conheço as propriedades, quero chegar à classificação para saber qual é o mineral, ou eu posso te dar o nome do mineral e pedir as propriedades dele, né? Seria um outro exercício aí que a gente pode fazer para treinar aí os minerais. Gente, eu não vou... a gente trabalha com os minerais que a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente vai ver o quê? Quartzo, feldspatos, né? De forma geral, as micas de forma geral, carbonatos. A gente vai ficar falando de minerais, assim, de outro planeta que a gente não tem contato, né? Não vê no dia a dia, não é muito viável ficar falando tanto desses minerais muito diferentes, porque não é o foco do curso, né? Vocês têm que aprender a reconhecer os principais minerais que vão formar as rochas que a gente trabalha, tá bem? Não precisa ficar assustado com isso, não. Professora, uma dúvida. Ok? Olha, a crosta, ela tem 60% de feldspato e 10% de quartzo. Então, por que na areia da praia a gente encontra mais quartzo do que feldspato? De onde você tirou esses dados? Só para eu saber. Daquele vídeo que você mandou. Ele só disse que não ia Vídeo? responder. Uhum. Mas ele falou de onde ele tirou esse dado, não, né? Não, ele só falou que era uma reflexão pra gente fazer. E eu não soube responder. Vamos pensar, então. Por que tem mais quartzo que feldspato na areia da praia, se, segundo a literatura, né, os livros, fala que na crosta tem muito feldspato? É isso que você quer saber? Então, quartzo e feldspato são minerais bem diferentes. Apesar de serem silicatos, né, serem classificados dentro do grupo dos silicatos, eles têm características bem diferentes. A dureza é diferente, a forma que esses dois minerais reagem dentro do intemperismo, né, dos agentes intempéricos é diferente. Algumas propriedades físicas são diferentes. Uma delas, por exemplo, é a clivagem. Eu acabei de falar para você que a clivagem, elas são planos dentro do mineral, né, de fraqueza. Não foi isso que eu falei para vocês? Sim. Esses planos de fraqueza, eles vão influenciar em algumas coisas. Por exemplo, na questão de se quebrar ou não. E também serem planos que vão ajudar o intemperismo a agir mais rápido, tá? Então, essa clivagem, ela está ajudando a esse feldspato se alterar mais fácil dentro do ambiente, né, quando ele é exposto
na superfície. E, além disso, os feldspatos, eles têm alguns elementos químicos que reagem mais com também o ambiente externo. Por exemplo, potássio, o cálcio, o alumínio. Então, é como se nós tivéssemos dois minerais totalmente diferentes dentro de um mesmo grupo que sofrem com as condições do ambiente externo diferentemente. Por isso que o feldspato, então, ele vai reagir no ambiente mais rapidamente, de forma que ele se altera mais fácil, ou seja, ele não vai ser mais um mineral, ele ou vai virar fragmento, ou ele já vira íons, né? Já se dissocia totalmente e fica presente íons na água dos rios, por exemplo. Porque a gente tem que pensar assim, lá em rochas sedimentares, a gente vai falar um pouco mais sobre alteração, mas vamos supor, se eu tenho lá na região lá de Pedra Azul, né? Uma rocha rica em feldspato, quartzo, e essa rocha começa a ser alterada, sofrer temperismo, erosão. Lembra daquele ciclo sedimentar? Temperismo, erosão, transporte, deposição. Lembra disso? Sim. Né? Que é essa escalinha de processo. Então, até essa areia que está lá, essa rocha que se alterou, né? Passar por esse ciclo sedimentar e chegar à sua bacia de deposição, o que vai sobrar é apenas sílica, que é o material que menos sofre alteração, ou seja, grão de quartzo. Por isso que as areias das praias é muito grão de quartzo, porque é o processo final onde o sedimento chega, que é essa bacia sedimentar. Uma praia é uma bacia sedimentar, onde o sedimento está depositando. É claro que existem também, não só isso que vai influenciar. Existem praias, por exemplo, lá na Europa, que a gente, não sei se vocês já viram em filme, tem muito clastos, assim, fragmentos de rocha bem redondinhos. Vocês já viram praia assim? Em filme? Em filme europeu tem muito Já, isso. professora. Então, por que a praia de lá é diferente da praia daqui? O que você acha? Eu acho que é porque aqui o intemperismo ele é mais intenso do que lá. Sim. Mas por Só que quê, lá, professora? beleza. Porque, climas quentes, né? A gente vive num país tropical, não vive? Tem um clima quente, Sim, a gente tem as chuva. 4 estações do ano bem definidas. Hoje em dia nem tanto, né? Mas temos. Quando a gente vai para um ambiente tropical, o intemperismo químico de alteração da rocha é mais potente. Ele altera mais a rocha. Por isso que aqui no nosso país a gente tem muita areia, muita terra, né? Porque as rochas se alteram muito. Agora, se você vai para a Europa, por exemplo, para países onde são mais frios, né? Que estão nos polos, a gente não tem o intemperismo químico atuando muito, mas sim o físico, alteração física, de quebra. Só se quebra a rocha. Então, por exemplo, o sedimento que sai lá de uma montanha até chegar numa praia lá na Europa, ele se quebra, né? A rocha vai se quebrando por causa da erosão, só que ela não vai se alterando quimicamente, ela não vai se decompondo, mas sim ela vai sofrendo processos de abrasão até chegar lá e o sedimento, né? A rocha vai ficando redondinho. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo muita areia. Não é que não tem intemperismo químico, mas ele atua menos que o intemperismo físico, tá? Não é que não tem, mas o químico atua menos do que o físico. Ô, professora, isso também influencia na qualidade do solo? O solo, ele é O solo depende da rocha que tem ali no ambiente, tá. que existiu, né? Por exemplo, o solo aqui nosso, até dentro do Espírito Santo, isso é totalmente visível, né? O solo aqui de onde que eu tô aqui de Muqui é totalmente diferente lá de Venda Nova, que é totalmente diferente do de Marataízes, que é totalmente diferente lá do norte do estado. Por quê? Porque cada região tem uma rocha. Lembra o mapa geológico do Espírito Santo que eu mostrei para vocês? Sim. Lembra as variações de cores? Isso significa que a gente tem muitas variações de rocha.
Essas variações de rocha, a rocha vira solo com o passar dos milhares de anos. Então, se eu tenho muitos tipos de rochas diferentes, eu vou ter muitos tipos de solos diferentes. Isso que tem a ver, tá, Mayara? Entendi. Então, essa é a questão de qualidade de solo. Qualidade, assim, tipologia do solo, porque a qualidade do solo tem outras coisas envolvidas, né? Tipo assim, porque um solo ele pode perder elementos químicos ao longo, né, da sua formação. Por exemplo, se a gente tira a vegetação, a gente carrega alguns elementos químicos, que vai passar muita água ali, né? Por isso que é importante ter vegetação, para o solo não perder alguns elementos químicos. Tem a questão de contaminação também por alguns reagentes que até o próprio homem faz, né? Tipo agrotóxico, enfim. Tem todas essas questões envolvidas, né? Aí seria uma parte mais dentro da agronomia, da engenharia florestal, a ser tratado, não tanto mineração. A gente fala um pouco disso também. Entendido? Entendido. Eu nem sei do que eu estava falando para chegar aqui, mas a gente estava vendo as propriedades, né? Na verdade, nem era isso, a gente estava lá nos grupos minerais. Pessoal, desculpa essas mudanças, né? Mas como vai surgindo dúvidas, a gente tem que ir falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas no final das contas, a gente chega no objetivo. Ó, um outro grupo aqui, ó, são os óxidos. Os óxidos resultam da combinação de um oxigênio com algum metal, né? Então, isso aí é padrão. Já falei nisso, isso lá no início de alguma aula de introdução à mineralogia, tá? Alguns exemplos de óxidos. Magnetita, goetita, hematita, tá? Todas são exemplos de óxidos de ferro. Aí até comentei com vocês, não sei se foi com vocês agora, por que a gente vai ter essas mudanças na forma, né? No hábito desses minerais. O que vocês acham? Alguém acha alguma coisa? Ninguém acha nada? Professor, você pode repetir? Ó, eu tenho 3 minerais aqui, basicamente todos são óxidos de ferro. Só que assim, tem um fator aqui que está fazendo eles terem formas diferentes. Não é a composição química, porque todos são óxidos de ferro. É o FeO, tá? O que será que faz eles terem formas diferentes? Espaço e tempo? Só um momento. Deixa eu só anotar um negócio aqui para não esquecer. Todo mundo concorda com a Mayara? Espaço e tempo? Aí vai entrar uma outra questão, o ambiente geológico, tá? O ambiente geológico a qual esses minerais eles foram formados. O que eu estou querendo dizer? Se eu estou num ambiente metamórfico, a hematita que eu vou formar pode ser diferente da hematita lá que eu estou formando dentro do ambiente sedimentar. Então, o ambiente geológico, ele também pode alterar a forma do mineral, apesar do mineral poder ter a mesma fórmula química. Um exemplo disso, por exemplo, é a grafita e o diamante, ou o carvão mineral também. Porque todos esses produtos, né, esses minerais, mineralógicos, que é o carvão também, eles são compostos por carbono. Mas, pelo ambiente geológico que eles são formados, diferentes, eles geraram produtos diferentes. O que eu quero dizer? Por exemplo, a grafita, ela é um mineral formada dentro de um ambiente sedimentar, a baixas temperaturas e pressão. O arranjo químico, né, o arranjo molecular, cristalino, que esse mineral tem, é totalmente diferente
da prima dela, de mesma composição química, que é o diamante, que se formam a altíssimas pressões e temperaturas, que formam arranjos bem mais complexos, né, pensando na forma, do que a grafita. Então, o ambiente geológico é um outro fator aí que vai influenciar nessa forma aí. Beleza? Beleza. Outros óxidos, piroluzita, óxido de manganês, óxido de estanho, rutilo, óxido de titânio, ilmenita, óxido de ferro e titânio. A gente tem bastante óxidos, tá? E todos eles são aplicados aí dentro da indústria da mineração para retirar minérios metálicos. Ó, outro grupo agora, sulfetos. Sulfetos, né, vai ter sempre um enxofre ligado a algum elemento que é um não metal, né? Por exemplo, sulfeto de chumbo, é a galena, que é esse mineral aqui. Sulfeto de ferro, é a pirita. Esfarelita, sulfeto de zinco, tá? Então, outro grupo mineral aí que tem uma importância bem grande dentro da mineração, porque a gente tira metais. Então, tanto os óxidos, sulfetos e elementos metálicos, elementos nativos, são grupos de onde, na mineração, a gente retira os minerais metálicos, tá? Então, tem uma importância econômica bem pesada aí dentro da nossa indústria aí da mineração. Aí, o nome vai ser parecido, mas a gente precisa entender que é totalmente diferente. Sulfeto, quando eu falar em feto, sulfeto, vocês têm que lembrar que a gente está tratando de metais. Agora, quando eu falar em sulfato, já é uma coisa totalmente diferente, apesar do nome parecer parecido, né? Ser parecido. Quando eu estou falando em sulfato, eu estou falando... Por que parece o nome? Porque também tem um enxofre aqui na fórmula química, mas é um enxofre ligado a um oxigênio, tá? Isso aqui, o SO4, que dá nome ao grupo, né? Que é o sulfato, que vai estar sempre ligado, né, a um elemento não metálico. Por exemplo, o bário, o cálcio. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó. A barita é um sulfato de bário. Esse mineral é meio laranjado aqui, tá bom? Gipsita é um sulfato de cálcio, que a gente chama de hidratado, tá? É um sulfato de cálcio hidratado. Anidita é um sulfato de cálcio. Então, até quando a gente pensa em ambientes de formação, são ambientes de formação diferentes. Quando eu estou falando de sulfeto e quando eu estou falando de sulfato. Os sulfatos, eles estão relacionados a ambientes mais sedimentares ou ígneos, pode ser metamórfico também, mas tem um viés bem diferente de quando a gente está falando dos óxidos, dos sulfetos, tá? Todos esses minerais aqui a gente tem no nosso laboratório. Vou mostrar para vocês assim que a gente voltar, tá? Halóides são compostos que contêm cloro, bromo, flúor e iodo. Alguns exemplos, então, de halóides, né? Cloreto de sódio, que é a halita. Silvita, que é um cloreto de potássio. Silvita e halita, tá? Os dois são sais, ok? Esse grupo aqui, gente, dos halóides, eles normalmente são formados em ambientes sedimentares de evaporação. Ambientes onde a gente tem zonas de praia. Depois eu vou falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de ambiente de formação. Mas é totalmente diferente também do que quando a gente fala em ambientes de formação lá dos metais. Carbonatos, mas
que a gente fala mais, né? Então, a gente tem o íon, né, do carbono ligado ao oxigênio, a algum não metal, né? Um cálcio, um magnésio, um zinco, um sódio. Aqui a gente tem alguns exemplos: aragonita, azurita, malaquita. Esse mineral é bem bonito. A malaquita normalmente é usada como gema. Não sei se vocês já viram alguns colares, umas joias assim com a malaquita, mas é bem legal. Aqui também a gente tem a calcita, tá? Não tá aqui. Que são os principais minerais aí dentro do grupo dos carbonatos. E aí, ó, os silicatos, né? Que é o principal grupo em quantidade, né? Disponibilidade na crosta terrestre. Por quê? Porque a crosta da Terra, ela tem basicamente, né, na sua maioria, sílica, alumínio, né? Que são os dois principais minerais aí que vão formar esse grupo, esses minerais. Todos os minerais desse grupo têm esses dois elementos químicos, tá bom? A maioria, né? A sílica, o alumínio nem todos. Vamos ver aí uns exemplos. Antes de ver exemplo, só para você, não vou ficar cobrando muito isso não, tá, gente? Mas por ser um grupo muito grande, pensa só, o quartzo está dentro desse grupo e a biotita. Aí você pensa assim, nossa, mas eles são tão diferentes, por que está no mesmo grupo? Porque dentro desse grupo tem subdivisão. Apesar dos dois terem sílica na sua composição, as características do arranjo atômico é tão diferente que eles foram separados em subgrupos, né? Por exemplo, nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos. O que isso vai influenciar na prática, né? Na verdade, quando a gente olha a parte da estrutura atômica do mineral, o que está mudando aqui, né? Porque todos esses minerais vão ter sílica e oxigênio, formando o que a gente chama de tetraedro, né? Que são 4 oxigênios para uma sílica. Só que o que está mudando de um grupo para outro? A forma como que esse arranjo vai acontecendo. Por exemplo, o nesosilicatos, normalmente eu vou ter, né, um tetraedro. Já nos sorosilicatos, eu vou ter 2. Nos ciclosilicatos, eu vou já ter 4 ou mais. E assim sucessivamente. É como se a gente fosse, digamos assim, aumentando esse arranjo atômico e deixando ele um pouco mais complexo. Então, por isso, aqui que eu quero chegar, nesse ponto de interpretação de vocês, que o quartzo tem uma dureza tão grande. Olha só, o quartzo, ele é um tectosilicato. Olha a complexidade do arranjo atômico do quartzo. Agora, quando eu falo em uma mica, é isso aqui, ó. É um arranjo mais simples. Então, por isso que a mica, o arranjo atômico, ele influencia diretamente na dureza do mineral, na fraqueza desse mineral. Então, por isso que quanto mais complexo o arranjo atômico, maior vai ser a sua dureza, que é o que acontece aqui com o quartzo. Deu para entender isso? Não vou ficar pedindo para vocês decorar nada disso, não. Só preciso que vocês entendam que, de acordo com cada grupo aqui, né, cada mineral vai ter durezas diferentes por causa do arranjo atômico que esses grupos vão ter diferente um do outro. Deu para entender? Deu, professora. Como é difícil. Um pouquinho mais complexo, mas assim, vamos pegar essa ideia. Dentro dos silicatos, então, a gente tem divisões desse grupo. Cada subgrupo desse foi dividido porque eles apresentam características de arranjo atômico, né? Lá, a gente está pensando lá dentro do mineral, lá na molécula, diferentes. Por isso que eles foram agrupados de forma em vários subgrupos. E quanto mais complexo esse arranjo atômico, à medida que eu vou saindo aqui, ó, que eu vou descendo aqui, ó, vai ficando mais complexo. Vai tendo
mais, digamos assim, arranjos mais entrelaçados. E isso faz com que a dureza, quanto maior o empacotamento atômico, maior é a dureza do mineral. Então, por isso que o quartzo, que está dentro do grupo dos tectosilicatos, ele tem uma dureza maior. Vocês conseguem entender isso? Sim, professora. Eu vou passar acho que é o primeiro exercício que eu vou passar, se eu não me engano. Tipo uma listinha de exercício sobre alguns pontos de minerais que eu acho importante para vocês fazerem, tá? Falando um pouquinho disso, né? Algumas coisas que a gente discutiu hoje e nas outras aulas, para eu ver como é que tá o conhecimento de vocês. Mas assim, não vou ficar entrando muito nessa questão atômica. O que eu preciso que vocês entendam é isso que eu acabei de falar, né? Que a estrutura química do mineral ela influencia diretamente na dureza dele. Então, eu falei nisso um pouquinho também quando a gente falou de ligações químicas, que dependendo do tipo de ligação, a dureza vai ser maior ou menor, que influencia em como esse mineral se agrupa, né? Essas moléculas, na verdade. Por isso que é importante a gente entender isso aí, tá? Eu não vou mostrar todos, tá? Falar das questões químicas, só quero mostrar alguns exemplos, ó. Zircão, topázio, andradita, gente, é muito mineral, cianita, estarolita, isso aqui só dentro desse grupo aqui, tá? Do mesosilicados. Aí vamos descendo. Sorosilicatos, epidoto, ciclosilicatos, berilo, inosilicatos, instatita, que é um tipo de piroxênio, filosilicatos, as micas, tectosilicatos, quartzo. Então, assim, são muitos minerais. Eu não acho, não pretendo, nem eu sei todos. A gente tem que saber, como eu falei, os principais minerais que a gente trabalha, né? Os principais minerais formadores de rocha dentro do nosso ambiente aqui de trabalho. Então, é isso que eu vou prezar dentro da disciplina, né? Principalmente quando a gente, se Deus quiser, e Ele quer voltar na prática, que eu vou mostrar para vocês. A gente tem que focar, né, nos minerais que a gente vai ver no nosso dia a dia, que vocês vão utilizar para descrever uma rocha, quando vocês estiverem na empresa, uma jazida, tá? É isso que é o objetivo principal do curso, porque não adianta nada eu mostrar um monte de mineral para vocês, não é, eu vou mostrar vários, né, igual eu passei aqui, mas a gente não vai ficar focando tanto nisso, porque não é o nosso objetivo, né, final, a gente precisa ter um foco, né? Quem quer saber de tudo não sabe de nada, né? Tipo isso. Por isso que a gente foca em alguns minerais especificamente. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje para não ficar muito cansativa a aula. E o complemento dessa semana vai ser a nossa lista de exercícios, tá? Eu vou colocar essa aula aí esse slide lá depois também para vocês, desse grupo mineral aí. E semana que vem a gente fala um pouco mais sobre propriedades físicas, tá? Para reconhecimento, e a gente tira a dúvida da lista que eu vou colocar lá de exercício, para vocês fazerem também, se houver, tá bem? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Essa hora já vai batendo cansaço, né? Muitos já trabalharam. Alguém quer falar? Não? Então tá bom. Eu vou então encerrar a aula. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo, tá bem? E a gente vai se falando aí. Boa noite para todo mundo e até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.